Olá, boa noite. O Globo Repórter de hoje vai mostrar como um dos principais cartões postais do Brasil ainda pode surpreender. A Baía de Guanabara, uma paisagem inspiradora que sofre com a poluição, mas resiste. É berçário de botos, morada de tartarugas e também de cavalos marinhos. Vamos mergulhar e descobrir juntos uma infinidade de espécies. O renascimento do mangue depois de um dos maiores vazamentos de óleo da história. A aventura de viver num barco assim, tão pertinho da cidade. E o trabalho de pesquisadores empenhados em preservar a vida marinha. O dia começa revelando os contornos dessa maravilha de cenário. O pintor Paul Gauguin amou a luz na Baía de Guanabara. Uma baía tão cheia de contrastes, história e lenda, morte e renascimento, e muita resistência. A Baía de Guanabara. Foi por esta porta de entrada que os portugueses chegaram aqui. Era janeiro e a baía parecia um rio. As águas eram calmas, transparentes, cheias de vida, com muitos peixes, botos, baleias. Um lugar de encantos emoldurado por mangues e morros, habitado pelos povos indígenas. Bem diferente do que vamos navegar hoje, 5 séculos depois. O espelho d'água da Baía de Guanabara tem cerca de 380 quilômetros quadrados. Ela é alimentada pelo mar e mais de 50 rios. A poluição permanece firme e forte, mas a baía é teimosa e continua sendo um importante berçário da natureza. Os botos cinza ainda estão por aqui. Brasileiríssimos, são cariocas da gema, símbolos estampados no brasão da cidade do Rio de Janeiro. Mas até quando vão resistir? Na década de 80, nós tínhamos cerca de 400 animais aqui na Baía de Guanabara. Década de 90, esse número já caiu para 100. E hoje, nós não temos mais do que 30 animais aqui. Então, é uma queda muito grande e muito rápida dessa população. José Lailson monitora os botos há mais de 30 anos. É um dos coordenadores do curso de pesquisa de mamíferos aquáticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A gente fotografa a nadadeira dorsal, que é aquela nadadeira de cima deles, e essas nadadeiras têm marquinhas bem pequenininhas, que funcionam igual uma impressão digital. Os pesquisadores conhecem todos os botos que moram aqui. O boto mais antigo que a gente está vendo aqui hoje é a BG-58, que a gente chama de titia, que ela foi foto-identificada pela primeira vez em 2001. Assim, acompanham de perto o impacto da degradação da baía em cada animal. A poluição, ela gera problemas ligados à imunidade deles e diminui a taxa reprodutiva. Eles têm um filhote só por vez, e geralmente reproduzem a cada 2 ou 3 anos. Raros os filhotes que chegam à idade adulta para reproduzir e ter mais filhotes. Se a gente parar de poluir, se a gente diminuir o esgoto, diminuir os lançamentos industriais, os despejos de óleo, ela vai se recuperar. Essas águas são contaminadas por dejetos industriais, lixo e esgoto de mais de 11 milhões de pessoas que vivem no entorno da baía e na beira dos rios. Vários programas de despoluição foram implantados sem sucesso. E mesmo assim... A Baía de Guanabara está viva e muito viva. A gente não vai desistir deles. Eles não desistiram da Baía de Guanabara e a gente não vai desistir deles. As tartarugas verdes também não desistem. Elas vêm de longe, nascem na África e nadam para vários pontos da costa brasileira. Milhares escolhem a Baía de Guanabara para viver. A comida é farta, mas as algas marinhas que elas comem estão contaminadas pelo esgoto. É muito comum encontrar tartarugas doentes, com tumores.
Desde 2021, essa ambulância vem de longe, de Porto Alegre, para ajudar na preservação da vida marinha. Só que de convencional, essa ambulância não tem nada. Ela carrega um verdadeiro esquadrão. São os guardiões das tartarugas marinhas. Essa turma reúne profissionais multidisciplinares de várias universidades e instituições. Somos os Tartarugas? O grupo monta uma espécie de ambulatório veterinário no Clube Naval Charitas, em Niterói. Parou, não anda. Para monitorar a saúde dos animais. Uma missão com muitos desafios. Durante a captura, pode ter barulho. A comunicação é feita por sinais. É um trabalho que demanda muita paciência. Os pesquisadores estão fazendo cerco para a captura das tartarugas. Sempre, em silêncio, sem fazer contato visual com elas. 2 capivaras ficam de longe, olhando a movimentação. Os animais são fotografados, passam pela biometria, amostragem de sangue, raio-x e ultrassonografia. O batimento é bem lento. O exame ultrassonográfico ele é importante para a gente poder rastrear os órgãos internos. Fígado, rins, intestinos, para ver se tem algum tumor. De repente, uma onda de alegria no mar. É a Pri! Os pesquisadores encontram uma antiga conhecida. Mais um ano, ela presente aqui com a gente. Dá para identificar pela lateral. Encontrar a Pri é o nosso objetivo de avaliar a saúde ao longo do tempo, ver se os animais estão melhorando. O estudo até agora comprovou uma boa notícia. E a gente vem observando uma diminuição da quantidade de tumores nos animais. Segundo o levantamento, o número de tartarugas doentes diminuiu de 63% em 2022 para 46% atualmente. Quem sabe um dia a gente consegue encontrar uma população maior de animais sem tumores, sem doenças, e isso vai afetar diretamente a nossa saúde, a saúde de todos os ecossistemas. Agora, aquele momento especial, a hora que elas, as tartarugas, voltam para casa, para a água. Liberdade. Nós seguimos na direção do vento. Na Baía de Guanabara. Ah, esse visual. São os Morros da Guanabara. Monumentos que estão aqui há mais de 600 milhões de anos. Até o início do século XX, as águas batiam diretamente nas rochas do Morro da Urca e do Pão de Açúcar. O surgimento do bairro da Urca só foi possível graças a um aterro. Essa é a vista da casa de Paulo e Luciane. O barco, batizado de Captain Morgan, fica ancorado a cerca de 450 metros da Praia da Urca. Nosso quintal é maravilhoso, nosso jardim, né? Nenhum dia é igual ao outro. Paulo sempre teve uma ligação com o mar. Hoje, trabalha com manutenção de barco e faz passeios pela Bahia. Há 3 anos, o casal decidiu trocar a terra firme para morar no embalo da maré. Um sonho herdado do pai de Paulo. O projeto de aposentadoria dele, de vida, era se aposentar no barco. Na decorrência, a doença do papai levou ele. Então, o barco ficou comigo e eu decidi dar continuidade no projeto de vida dele. E como é morar num barco? Como vivem? O que comem? É o que vamos saber agora. Oi de casa! Oi, como é que Tá entrando, hein, Lu? Tudo bem? Tudo bom? Sinta-se à vontade. Seja bem-vindo. Essa área aqui é o tal do cockpit, área de comando do barco. Isso, exatamente. Entrando aqui, eu pensei que fosse a sala de estar. Não, ainda não é. Não, aqui é como se fosse a nossa varandinha gourmet e pra cá é entrando definitivamente no nosso barco, no Capitão Morgan. Maravilha, então vamos embora.
A casa flutuante tem todo o conforto necessário para o dia a dia. Aqui é a nossa cozinha, nosso grande fogãozão de 3 bocas, com forno, existe um forninho, tudo tem que ter uma trava de segurança. Pra cá é a nossa geladeira. Tem que ser bem fechado, porque na época isso aqui tá balançando. Ah, sim, o barco aderna e nada pode ficar solto, senão tudo vai pro chão. São 2 suítes, uma atrás e outra na parte da frente. Aqui cabe 2 pessoas dormir, já que só eu e a Lu sozinhos, né? Então vira um quarto de jogos. Joga tudo lá na frente. É o nosso guarda-volume. Nos períodos de paz e aconchego do casal... Nosso ninho do amor. Então a gente optou por camas separadas. Então cada um tem o seu conforto, corpos suados, só na hora do amor. As roupas vocês guardam por aqui, nesses armários? Sim, exatamente. No guarda-roupa, uma surpresa. Essa é a Pepa, a 3ª moradora do barco. A nossa gatinha, uma idosinha de 16 anos. Aqui no barco ela se adaptou muito bem. No início, a gente morria de medo. Agora, como ela já está mais idosinha, ela já fica mais dormindo e tudo. Mas era o que eu tinha, ela veio comigo, né? Eu tinha ela, eu não ia deixar ela em casa. Parece uma vida solitária, só que não. Receber visita, costumam? Muito. A maioria dos amigos. O vizinho aqui, quando a Lu tá cozinhando, o cheiro vai. E ele, tá pronto o bolo, posso ir aí? É claro que pode, vem. Todo mundo se ajuda. A política da boa vizinhança, até nas pequenas gentilezas, como na hora de levar o lixo para o continente. Oi, cara! Tem lixo hoje? Tem alguns moradores da Urca que são bem mais tímidos. Bom dia! Nem todo mundo sabe que eles vivem por aqui. Nossa missão, então, como é que vai ser? A gente vai pela costa? Bom, a gente vai beirando aqui a costa e aí eles devem estar por aqui quando a gente encontrar. Aí a gente faz todo o procedimento. Então, a expectativa para a gente encontrar esses cavalos marinhos. Eles sempre estão por aí. Isso mesmo, cavalos marinhos. Nathalie estuda esses pequenos seres há 24 anos. Quando entrou na faculdade e descobriu que era um animal ameaçado e eu queria fazer alguma coisa, né? Eu precisava fazer alguma coisa porque é um animal tão encantador que eu falei, gente, ele não pode desaparecer simplesmente do planeta, ele tem que continuar existindo, né? E a surpresa é que o número cresceu. Era uma população muito pequenininha, né? E ao longo desse tempo, a gente monitorando, hoje a gente encontra 4 vezes mais do que anteriormente. Todos os meses, o grupo de pesquisadoras monitora os cavalos marinhos da Baía de Guanabara. Hoje, nós vamos juntos. O cavalo marinho gosta de se esconder entre as esponjas do mar. Achei. Achou? As fotos e a medição são feitas dentro d'água mesmo. Essa aqui é uma fêmea que está pronta para reproduzir. Deve ter um macho perto. Deve ter algum macho em algum lugar aqui perto. O macho é logo encontrado. Esse aqui é o macho de cavalo marinho. Quem fica grávido vai ser o macho, não a fêmea. Ambos são nativos do Brasil, da espécie focinho longo. Eles são uma graça. Eu adoraria pegá-los na mão, mas isso não é possível, porque para fazer isso que a Nathalie está fazendo, só pesquisadores licenciados. Hoje o cavalo marinho ele é protegido pela portaria 445 do Ministério do Meio Ambiente. Ela proíbe captura, manuseio, venda, qualquer tipo de interação direta de uma pessoa com um cavalo marinho. Você precisa ter uma licença de pesquisador, que é a licença que a gente tem. Depois de recolher o material genético, as pesquisadoras devolvem os cavalos marinhos ao mar. Baía de Guanabara é um encantamento, onde eu encontro minha paz. É onde várias espécies têm oportunidade de viver. Uma baía que surpreende até quem conhece essas águas há quase 30 anos. Isso aqui é novidade. Praia do Flamengo. A gente teve em 2024 80% dos dias com água balneável na Praia do Flamengo. Isso nunca tinha acontecido desde que se começou a medir a balneabilidade das praias. O biólogo Ricardo Gomes, do Instituto Mar Urbano, é o incansável defensor da vida marinha e da despoluição da Baía de Guanabara. Então vale muito a pena investir em saneamento, em limpeza, porque isso começa a vir dinheiro de lugar onde você nem imaginava, né?
dinheiro com a construção civil, valorização dos imóveis, emprego e renda para milhares de pessoas. Gira a economia de uma maneira, é ambulante, é escola de natação, gente nadando. Todo mundo está trabalhando e preservando o meio ambiente, né? Esse é um uso sustentável do oceano, né? Ele explica que a Praia do Flamengo melhorou depois que conectaram o Rio Carioca com um emissário submarino. Você chegava aqui e tinha mau cheiro. Ricardo já foi pescador subaquático. Sobrevivia pescando aqui na cabeceira do aeroporto de Santos Dumont. Eu falava, isso aqui era o meu banco. Eu precisava de um dinheiro, eu vinha aqui, pegava 3 garupas, vendia, e aí fui 2 anos inteiros, né? Trocou o arpão pela câmera. Jaime, comandante do barco, também deixou a pesca para trás. E hoje estou vivendo da proteção dos animais, dos peixes, da vida marinha. Uma das ameaças dos animais da Bahia é a sujeira. São 90 toneladas de resíduos sólidos, de lixo, plástico, que vem parar na Baía de Guanabara todos os dias. Nina, de 8 anos, sonha com uma Bahia limpa. Desde os 4 anos, a filha do Ricardo participa de ações de limpeza na orla do Rio de Janeiro. Hoje, a coleta é no coração da Bahia. Por que você costuma fazer esse trabalho com seu pai de recolher lixo das praias? Para ajudar o meio ambiente. Ela recolhe o lixo e se diverte ao mesmo tempo. Pai, abre aí para jogar. Sexta. Vai. Boa! Essas ações, né, envolvendo crianças, jovens, né, são ações educativas, né? A Nina está aprendendo, ela está se envolvendo na construção do futuro dela. A sociedade vendo isso, né, cada vez que a gente faz um vídeo, posta uma foto, uma criança tão jovem limpando, né, toca o coração de muita gente. E como o lixo vem parar aqui, hein? Quando chove, lava tudo. Passa por dentro da cidade, lava lixão, lava a rua, isso vem parar aqui. Tem lixo de tudo que é lugar que vem parar aqui, né? São resíduos de todos os tipos. É uma cena de terror aqui. Nina. Uma tartaruga morta bem aqui na praia. Uma tartaruga verde, espécie ameaçada, está morrendo por nossa culpa. Ela foi aprendendo que tudo que boia é uma água viva que ela pode comer. Uhum. Mas tem alguns plásticos aqui que boiam também. Aí ela fala, isso daqui é comida. E ela vai lá e come. Quando eu vejo essa tartaruga, eu penso no futuro da Nina, né? Porque o mundo que a gente está deixando para essas crianças, cara. Eu tenho medo de... Quando a gente acordar para o problema, pode ser tarde demais, sabe? Mas a natureza resiste, teimosa. E nós ainda vamos fazer muitas descobertas por aqui. No próximo bloco, a paisagem que inspira artistas há mais de 500 anos e o renascimento do mangue, depois de um dos maiores vazamentos de óleo da história. É já já. Eu, menos a conhecer, mais a amar. Uma beleza onipresente, que é conhecida no mundo inteiro. Em vários pontos da cidade, lá está ele, de braços abertos, um símbolo nacional que encanta a todos. E aqui em cima, o Cristo Redentor nos presenteia de uma outra forma, com essa vista panorâmica da cidade do Rio de Janeiro. Essas águas e curvas sempre serviram de inspiração para a arte. E é dessa mistura de encantos que o artista René alimenta a criatividade, desde menino. Então aqui eu consigo enxergar de uma forma completa e passar uma novela bem rápida na minha mente de todas as vezes em que eu sentei numa mesa de bar, desenhei o Rio de Janeiro, parte por parte, junto com essa imagem da ascensão do Cristo, que representa para mim um símbolo espiritual muito importante. Nas telas, René transforma os morros da Guanabara em protagonistas, cheios de identidade. Hoje, o hobby de infância se tornou fonte de renda. As obras são expostas e vendidas nesta feira, na zona sul do Rio.
Eu achava que tudo era através de uma galeria para ficar famoso, mas eu, por sorte da vida e do meu destino, eu consegui levar a minha arte para o mundo inteiro, simplesmente trabalhando na rua. A Baía de Guanabara virou inspiração para a família inteira. Esse é um quadro pintado pela Iara, esposa do Renê. Ele acabou passando essa paixão para você e para o filho. Sim, com certeza. Lá em casa somos todos apaixonados pelo Rio e pela Baía de Guanabara. São as várias faces de um amor que se multiplica em cores. E eu sempre mentalizo que tudo que eu vejo que é bonito possa melhorar, porque é disso que eu preciso para viver. Assim como os animais também precisam da natureza, eu preciso enxergar essa natureza para ter inspiração, para poder traduzir através da tela esse trabalho maravilhoso. O balanço das águas nos leva a outro cantinho especial. A Bahia tem mais de 40 ilhas. Uma delas é essa, a famosa Paquetá, que guarda um estilo de vida de outros tempos. Para chegar ou sair, só de barca. Aqui, carro não entra. As caminhadas são rotina para os moradores, que também usam muito as bicicletas. Pedalar é tradição na ilha. O paquetaense, que a gente chama, ele nasce, ele não consegue lembrar quando que ele começou a andar de bicicleta ou quando começou a nadar. São duas coisas que a gente tá inerente, né, na gente. Apesar do dia de sol e calor intenso, havia pouca gente no mar. As praias de Paquetá não costumam atrair tantos banhistas por causa da poluição. Já as bicicletas... E a gente faz o que gosta. A gente conserta a bicicleta, a gente aluga a bicicleta para os visitantes e a gente tem prazer em viver aqui. O bairro bucólico foi cenário da novela A Moreninha, baseada no romance de Joaquim Manuel de Macedo. Encontramos a moradora mais antiga daqui, Maria Gorda, essa árvore baobá originária das savanas do continente africano. São 10 metros de circunferência e quase 400 anos de vida. Aliás, a conexão com as árvores é cultivada pelos mais de 3.000 moradores da ilha. Desde recém-nascida, Joana tem uma forte ligação com esse pé branco. A gente resgatou uma tradição que os mais velhos dizem que existiam na ilha, que era a tradição de você pegar o umbigo da criança, né, depois que o umbiguinho cai, o restinho do cordão umbilical, né, e usar como adubo, como fertilizante da árvore. Essa é a sua árvore, né, filha? Um vínculo plantado pelos pais. A coisa que eu mais espero é que essa árvore seja preservada. Eu espero que seja uma companheira para ela para a vida toda. Rio tem um dos capítulos mais cruéis da nossa história. Recebeu por muitos e muitos anos o maior número de escravizados do mundo. Muita coisa mudou, é claro, a cidade passou por transformações, mas bem pertinho daqui, detalhes dessa história começaram a ser desenterrados. O ponto exato de desembarque era bem aqui. As ruínas do Cais do Valongo foram encontradas em 2011 durante escavações. Junto tinha uma grande quantidade de objetos originários de países africanos como Moçambique, Angola, Congo. Esse é um espaço de memória tão importante para a história que se tornou patrimônio da humanidade. A memória do patrimônio e das histórias que tem nesse lugar. Os primeiros ancestrais africanos
que construíram a cidade do Rio de Janeiro e trabalhavam na Baía da Guanabara, foram por aqui que eles passaram e eram, inclusive, cruelmente comercializados nas ruas aqui do redor. E essas pessoas, elas formaram a maior parte da demografia populacional brasileira, a maior parte da produção cultural desse país, foram responsáveis pela grande produção econômica e estrutural dessa nação, mas tiveram suas histórias soterradas, literalmente, né? Uma parte do Espelho d'Água também foi aterrada pela ocupação humana, como no bairro de São Bento, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A gente está a 3 quilômetros da Baía de Guanabara, mas há cerca de 5.000 anos atrás, ela chegava até aqui. Isso aqui era uma espécie de costa. Sim, e nessa costa viviam os sambaqueiros, os primeiros habitantes do litoral do Brasil. E o principal vestígio desses habitantes são as conchas. O termo sambaqui vem do tupi e significa um monte de conchas. Os sambaquieiros eram caçadores, pescadores e coletores de mariscos e crustáceos. Demarcavam o local da moradia com as conchas. E a gente tem concha em todos os cantos. E você cava qualquer lugar, ali na casa do vizinho, aqui pelo chão a gente vai andando e vai aparecendo conchas. Eles permaneceram aqui, né? E o que era a grande fonte de alimentos dele? A Baía da Guanabara. Uma fonte de vida que sofreu com a degradação. Chegamos no fundo da Baía. Essa é uma das áreas mais atingidas pelos vazamentos de petróleo que impactaram a fauna, a flora, além de centenas de famílias que viviam da pesca. Um dos maiores desastres ambientais aconteceu em 2000, com o rompimento de um duto da refinaria de Duque de Caxias. A mancha, com mais de 1.300.000 litros de óleo, se espalhou, destruindo um importante berçário da natureza, os manguezais. Os pássaros cobertos pelo óleo viraram o maior símbolo da tragédia. O que mais impacta é o desespero da ave, né? Sem conseguir se locomover, se movimentar. O acidente foi um marco para todos os ambientalistas. Não havia um plano, né, de resgate, não havia um plano de emergência. Então, a partir de 2000, foram realizados trabalhos nesse sentido, né, de saber quais são as espécies, como elas utilizam o ambiente e de que forma você pode evitar esses impactos caso um outro acidente ocorra. Hoje, as aves estão de volta. A bióloga Ana Beatriz registra a diversidade das espécies. Temos os biguais, temos os socós, temos as garças, temos as fragatas que vêm, olha ali no céu. Esse caminho nos leva a conhecer um recanto. Em cada espaço dessa floresta de mangue, encontramos vida nova. Nos conectamos com todo um ecossistema regenerado. Sem os manguezais, a Baía de Guanabara praticamente não estaria respirando. O manguezal ele tem uma grande importância, uma delas é porque ele trabalha como filtro. Muita gente achou que esse mangue jamais seria recuperado. Então, foi assim, uma cena de terror. A gente via assim, que o que a gente tinha de meio de sobrevivência tinha acabado naquele momento ali. Manto é de uma família de pescadores. Foi trabalhar na recuperação do mangue. Isso daqui virou um deserto, do solo ficar compactado, virar uma rocha mesmo que dava para andar com o carro aqui em cima e não afundava. Um trabalho que exigiu muita dedicação. A gente plantava as mudas e os caranguejos acabavam comendo todas as mudas. Aí vocês mudaram a estratégia. Aí a gente foi pesquisando estratégia para poder usar no mangue, até a gente chegar na garrafa PET. A gente plantava uma mudinha e vestia uma garrafa PET. E a gente tem uma árvore com uma garrafa PET ali, ó. Hoje já grande. Uma garrafa PET ainda no pé dela, que mostra para as pessoas como é que foi feito o trabalho.
Aos poucos, os bichos foram voltando. Nós temos 107 espécies de ave, 16 espécies de répteis também. E com relação aos crustáceos, nós temos 11 espécies aqui. E não tem como vir aqui, esse lugar de conservação, e não participar. Então, olha, a gente está replantando uma muda de mangue vermelho. A própria natureza também ajuda no replantio. Isso aqui é um propágulo, tem um nome estranho, mas atua como uma semente, uma espécie de semente aqui do mangue. Eles caem das árvores dessa forma aqui, eu vou tentar reproduzir, e fincam no mangue. Ó, consegui! E aí... gera uma nova planta. A área agora é protegida e virou o Parque Natural Municipal Barão de Mauá, em Magé. E no que depender do filho de Manto... E de pequenininho já aprendendo a como preservar o meio ambiente. A minha vida é aqui, dentro do mangue. Quero me formar, mas quero continuar aqui. Porque eu tenho uma vida aqui. Hoje eu me sinto realizado de, assim, como se fosse uma missão que Deus me deu e eu cumpri essa missão. Tradições que resistem, a pesca de curral e a cata de caranguejo. E um mundo de espécies debaixo d'água. A gente volta já. O dia ainda está escuro em Magé. O silêncio só é quebrado pelos barcos de pesca. Trabalhar na madrugada faz parte da rotina de quem ganha a vida no mar. Mesmo com os desafios, em cada canto tem pescadores, homens, mulheres que tentam manter as tradições desse grupo que conhece tão bem os contrastes da Baía de Guanabara. São os pescadores artesanais que usam uma técnica antiga que remonta aos povos indígenas, pesca de curral. O curral é uma armadilha feita com bambus que permite a entrada do peixe, mas impede a saída. Com exceção do cabo, que é essa linha seda aqui que a gente faz as esteiras, o restante tudo a gente que faz, tudo artesanal. Queopes é um dos pescadores que mantém essa prática viva. Esse marzão aqui de Deus é o quintal da minha casa, né? Muito bom, muito prejudicado, muito massacrado. Há 30 anos, quando Queopes começou a pescar, a realidade era outra. Depois, como a pesca está fraca, a gente consegue pegar em torno de 70 quilos, 80 quilos de peixe. Eu já peguei, pescando todo dia, pegava 800 quilos de peixe, todo dia. 800? 800. E hoje desceu para 70 quilos? É uma diferença muito absurda. Ele não tem dúvida sobre quais são os problemas que afetam a pesca. A poluição na Baía de Guanabara, que é muita, atrapalha. Embarcações que ficam ali na boca da barra, embarcações abandonadas e outras com o motor ligado dia e noite e dia, espanta o pescado. Então ele não consegue entrar aqui para o fundo da Baía de Guanabara. Espero eu que um dia a Baía seja tratada com o devido valor, né? Ela é sustento para muita gente, centenas de famílias. Vamos botar milhares de famílias. Muitas pessoas dependem dessa baía. Como Angelita e Arenildo, que também madrugam para chegar no mangue. E antes de arregaçar as mangas, Angelita, tem um cafezinho sempre, né? Todos os dias. Certeza, todo dia. Precisa ter muita energia para catar caranguejo. Outra atividade tradicional de subsistência da região. É de 6 a 10 horas, às vezes até 12 horas de trabalho. Isso é todo dia, de segunda a sexta-feira. O mangue é um lugar especial para o casal. Eu fui fazer uma visita na casa dela e a gente se conheceu e eu perguntei o que ela fazia. Eu cato caranguejo. Eu vou catar contigo. Foi amor à primeira vista? Como é que foi isso? Amor à primeira vista, estamos 30 anos juntos. A dificuldade de andar no mangue. Já atolei uma vez. A Angelita me explicou aqui como fazer. E é sempre interessante a gente ficar perto das raízes.
Angelita e Arenildo têm agilidade e estratégia. Eles colocam uma armadilha de laço na toca dos caranguejos e voltam no dia seguinte para recolher. Em média, quantos caranguejos vocês costumam catar por dia? Eu tenho uma estimativa por semana, em torno de 2.000 caranguejos. Milhares de resíduos de diferentes tamanhos, vindos de vários lugares e que se acumulam de acordo com a oscilação da maré. Quando ela sobe, o lixo se desloca para as margens. Já na vazante, os resíduos ficam estocados. E o resultado de tanto acúmulo é lixo a perder de vista. O lixo é apenas um dos vários desafios que a Baía de Guanabara enfrenta. A gente está falando de um grande problema social, né? A gente investir em habitação, em saneamento, em educação, é também resolver o problema da Baía de Guanabara. Quem vê de cima não imagina a quantidade de vida que ainda existe nessas águas. Há um mundo de cores, diferentes espécies no fundo da baía. Quanta diversidade! Vimos pequenos cardumes, peixes exóticos, crustáceos, polvo e raias. A maior surpresa foi descobrir na Baía de Guanabara um santuário de raias, que torna ela hoje a 5ª baía do mundo com maior biodiversidade desses animais. Um cenário que atravessa os séculos e visto de vários ângulos na rampa de voo do Parque da Cidade de Niterói é adrenalina pura. Tem gente que desiste nesse momento, mas a minha vontade de ver essa maravilha do alto é maior. Eu confesso que o coração tá batendo forte, mas eu vou encarar. Vambora? Bora. Então vamos. Corre muito, filha. Bela e resiliente. Que continue assim, nos encantando para sempre. Um ótimo fim de semana para você e até o próximo Globo Repórter.